Meus irmãos, o Pai do Senhor, Cláudio, canal Discipulando com a Bíblia, vamos estudar neste vídeo nossa quinta lição, revista de Job, a nossa escola bíblica dominical. Neste trimestre estamos estudando os ensinamentos da epístola, da carta escrita por Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo. Após a dispersão de alguns apóstolos de Jerusalém, Tiago ele se torna o líder da igreja da Judéia e Tiago escreve esta carta direcionada aos cristãos judeus, os primeiros destinatários, os cristãos judeus, que estavam dispersos, ou seja, que tinham fugido de Jerusalém, da Judéia, por causa da perseguição dos fariseus, dos mestres da lei, registrado principalmente no capítulo 8 do livro de Atos, com aquela grande perseguição que intensificou, culminando com a morte de Estevão, o primeiro mártir, e a partir dali os cristãos precisaram fugir de Jerusalém para salvar suas vidas. Tiago escreve majoritariamente direcionado a esses cristãos dispersos. A carta de Tiago é uma carta que vem falar de praticidade, de aplicação daquilo que a palavra de Deus nos ensina, de ser autêntico, verdadeiro nas nossas ações, nas nossas palavras, na nossa maneira de viver, ou seja, no nosso caráter ilibado, o testemunho de uma fiel testemunha de Cristo. Nossa quinta lição vai falar sobre o contraste, a diferença entre fé e obras. As obras manifestam a nossa fé. É isso que Tiago vem defender, vem abordar no capítulo 2 aqui da sua epístola. O título da lição: a autenticidade contra uma fé morta. Nosso texto principal, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 18. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Resumo da lição nos diz: a nossa fé em Jesus Cristo precisa ser revelada mediante as nossas ações. Objetivos desta lição: compreender os perigos de uma fé improdutiva, explicar as evidências da fé por intermédio das ações, destacar o exemplo de fé de Abraão, o patriarca, e da cananeia Raabe. Então, como cultivaremos uma fé autêntica, verdadeira? O próprio Tiago, ele vai responder, ele vai dizer que é quando esta fé ela é evidenciada através de ações, através de obras. Então, na sua carta, Tiago, ele mostra que a fé ela é improdutiva, inútil, quando ela não se traduz em ações, em obras. Então, a verdadeira fé ela vai se manifestar em obras de amor, compaixão, piedade
obediência a Deus, tá? Então, a carta de Tiago, ela nos apresenta uma fé prática. Tiago, na sua epístola, capítulo 1, versículo 22, ele nos chama a praticar, a sermos verdadeiros, a sermos autênticos, não apenas ouvintes, mas praticantes. Então, a carta de Tiago é praticidade, é vivência, não é apenas ficar em teorias. Então, é uma visão prática da fé cristã, desafiando os cristãos, os crentes, a demonstrarem sua fé por meio de ações, por meio de obras. Tá? Então, o nosso texto bíblico, está aqui do capítulo 2, a partir do versículo 14, vem abordar a relação intrínseca entre fé e obras, nos advertindo contra uma fé inativa, uma fé morta. Texto bíblico, Tiago, capítulo 2, versículos do 14 ao 26. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E, se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que aproveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tens tu a fé? E eu tenho as obras? Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Faze bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça. E foi chamado amigo de Deus. Vede então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, Tiago, ele vem nos chamar a atenção sobre o fruto que a nossa fé precisa desenvolver, as ações, as obras. Porque se a pessoa diz que tem fé, mas esta fé desta pessoa não vai traduzir, não vai gerar boas ações que glorifiquem a Deus, essa fé é inativa, é morta. Entende? Então é sobre esse assunto que Tiago ele aborda aqui no capítulo 2. Lembrando novamente que o contexto aqui desta carta em que esses cristãos estavam vivendo era um cenário de grande perseguição, às vezes de provações, pois eles estavam longe de suas casas, de suas cidades, por causa da perseguição e intensificara por causa da fé deles em Jesus Cristo. O primeiro tópico da lição, os perigos de uma fé improdutiva. A inutilidade, vem o engano espiritual e o testemunho ineficaz. Então, aqui neste capítulo 2 da carta de Tiago,
Tiago faz duas perguntas. Primeira, ele diz: que proveita se alguém disser que tem fé e não tem obras? Segunda pergunta, porventura, a fé pode salvá-lo? Uma fé que não se traduz em ações, Tiago vai entender que é inútil e não produz resultados tangíveis na vida do cristão, do crente ou na igreja. Então a gente também precisa entender um pouquinho aqui que Tiago não está contradizendo o que o apóstolo Paulo fala a respeito da fé. A salvação é por meio da fé em Cristo Jesus. Então, Tiago não está contradizendo, não existe nenhuma contradição entre aquilo que Tiago escreveu e aquilo que Paulo escreveu. Na Bíblia Sagrada, não há contradição. A Bíblia não se contradiz, ela se completa, ela se explica, tá? Então, o que Paulo fala Paulo rejeita a ideia de que as obras, as ações, sejam meritórias para a salvação. Em outras palavras, a salvação não é mérito humano, não é por meio de obras. Entende? É isso que Paulo está dizendo. É um dom imerecido, é graça. Foi Deus que nos deu e nós somos salvos através da nossa fé em Jesus Cristo, tá? É isso que Paulo está falando. Então, Paulo explica que não podemos confiar em nossos próprios esforços para nos tornar justos diante de Deus. É dom de Deus, é graça, não é por esforço humano, tá? Sendo, pois, Romanos capítulo 5, versículo 1, Paulo diz, sendo, pois, nós somos justificados, nos tornamos justos, Deus olha para nós através de seu Filho Jesus Cristo e nos vê justificados, santificados. Então, a partir do momento que nós cremos em Jesus Cristo, não é possível crer em Jesus Cristo se não tiver fé. Entende? Então, somos justificados pela nossa fé, pois temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo também ensina que, depois de receber a justificação, nos tornamos justificados, perdoados pela graça de Deus, a fé, essa nossa fé, que nos levou a Cristo, deve se manifestar em ações, em obras. Logo, a gente vê aqui Paulo corroborando, ratificando aquilo que Tiago escreve e vice-versa. Então, todos são recompensados, serão recompensados diante de Deus pelas nossas ações, pelas nossas obras. Romanos capítulo 2, versículo 6 está falando isso. Todos nós seremos recompensados diante de Deus pelas nossas obras, pelas nossas ações, tá? Então, quando o Tiago fala sobre as obras, ele se refere às boas ações que frutificam naturalmente a partir de um coração transformado, que ama a Deus, que ama o seu próximo, um coração que foi alcançado pela graça divina. Então, se a pessoa nasce de novo, o Espírito de Deus passa a habitar nesta pessoa, este coração é mudado, esses comportamentos é mudado, a gente começa a desenvolver o caráter de Cristo através da ação do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 22, está lá o fruto do Espírito, que vai sendo desenvolvido na vida do cristão. Esta fé, este novo nascimento vai transformando, vai gerando fruto, que são as boas obras, as boas ações. Entende? Falando também a respeito da fé,
o escritor aos Hebreus, ele buscando responder a respeito da natureza da fé, Hebreus capítulo 11, versículo 1, ele vai dizer que fé, o que é fé? Ele responde que fé é o firme fundamento, a certeza das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Ou seja, o escritor do texto bíblico, aqui de Hebreus, ele fundamenta a sua afirmação nos exemplos do Antigo Testamento, onde fornece e fala sobre homens e mulheres de fé. Quando o escritor ouve falar aqui que é fé, o firme fundamento é a certeza. Os homens, as mulheres de Deus, da antiga aliança, eles não viram Cristo, não viveram no período da graça, mas a sua fé na promessa, como é o caso de Abraão, as obras destes homens, destas mulheres, refletiram sua fé. Então é isso que Tiago vem abordar aqui na sua epístola, aqui no capítulo 2. Não acreditar que a fé não precisa ser produtiva é enganar-se a si próprio. Senão se torna uma fé morta, inativa, tá? Tiago alerta que essa autossatisfação pessoal é perigosa, pois não leva a pessoa à verdadeira transformação. O auto-engano espiritual ocorre quando há discrepância entre o que a pessoa diz acreditar e o que esta pessoa realmente faz. A gente vai pegar, por exemplo, uma pessoa que professa amor ao próximo, mas não age para ajudar esta pessoa em um momento de dificuldade que esta pessoa esteja passando, em um momento de necessidade. Então, essa incoerência revela uma fé improdutiva, uma fé superficial, que não transforma o caráter, nem motiva a prática do bem e nem glorifica a Deus. Então, eu vou dizer que eu tenho fé, mas essa fé que eu digo, que eu falo que tenho, não se manifesta em boas ações, em boas obras. Ou seja, o outro que se vire. Não estou nem aí para que o outro passa, está passando ou deixa de passar. Não me interessa a necessidade alheia. Essa fé minha é morta, é inativa. Não gera fruto, não produz fruto, entende? É isso que este contexto aqui de Tiago está nos ensinando. A própria natureza, ela se incumbe de abençoar o outro. Por exemplo, olha para o sol. O sol, ele brilha para ele mesmo? Não. Se não houvesse sol, não existiria vida na Terra. Uma árvore, ela não vai produzir o fruto para ela própria. Ela não se alimenta do seu fruto. Ela dá o fruto para alimentar outro. Animais, pessoas, insetos. Entende? Então, a nossa fé, ela precisa ser traduzida, se manifestar através de boas ações, através de obras. É isso que Tiago está falando. Então, a fé improdutiva, ela vai prejudicar, com certeza, o testemunho cristão. A pessoa pode enganar a si mesma achando que cumprir determinados rituais ou ir à igreja é suficiente, enquanto negligencia
prática da justiça, da misericórdia, da verdade, o fruto que é desenvolvido na vida do cristão. Então, neste caso, o testemunho dessa pessoa acaba se tornando ineficaz, já que esse comportamento indica uma fé que não transforma, sendo, portanto, uma fé ilusória. Tá? Então, a fé ela deve caminhar juntamente com as obras. Fé sem obras, a fé se não for acompanhada pelas obras, se torna uma fé morta. É isso que Tiago vem nos ensinar. Segundo o tópico da nossa lição, a evidência da fé por intermédio das ações. Fé em ação, amor em ação, obediência em ação. No versículo 17 aqui do capítulo 2, Tiago afirma que a fé, se não tiver as obras, ela é morta em si mesma. A verdadeira fé sempre se manifesta em ações, embora não seja elas, no caso, as ações, um substituto da fé. Ou seja, as obras não substituem a fé. É isso que Paulo vai falar. As obras não é pré-requisito para a salvação. É a fé em Jesus Cristo, tá? Só que as obras é uma expressão natural da minha fé, ok? Tá? Então a gente precisa entender isso, mais uma expressão da minha fé. Não que a obra seja um pré-requisito para ser salvo. Há essa diferença, a gente precisa compreender essa diferença. Então Tiago afirma que, o que Tiago vai dizer vai ficar bem claro. Ele vai dizer, prove para mim que você tem fé sem obras. Me prove que você tem fé se essa sua fé não se traduz em obras. E eu provarei para você que eu tenho fé, como? Por meio das minhas obras. Olha que Tiago vai falar, né? Então, a gente precisa desenvolver na nossa vida o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Amor, a bondade, o domínio próprio, a fidelidade, a mansidão, o ser longânimo. Entende? Então, o fruto vai desenvolvendo na nossa vida, a partir da nossa fé, a partir da atuação da nossa vida, a palavra de Deus. É o que Tiago vai falar. Capítulo 1, versículo 22. Irmãos, não sejam apenas ouvintes, mas praticantes, tá? Então, o texto, nos versículos 15 e 16 do capítulo 2 diz: e se o irmão ou a irmã estiver nu e tiver falta de mantimento cotidiano, e algum de vós disser, ide em paz, quietai-vos, fartai-vos, e lhe não der de coisa necessária para comer, que proveito virá disso? Então a pessoa bate na porta precisando de um alimento para aquele dia, para aquele momento. Aí eu vou lá, atendo o irmão, faço uma oração pelo irmão, digo, vai em paz, Deus te abençoe. Mas aquele irmão está precisando do alimento para saciar sua fome. E eu tenho alimento para abençoar o meu irmão, mas eu não faço isso. Eu digo, Deus te abençoe, Deus vai te abençoar. Deus está me usando para abençoar aquele irmão. Mas eu não faço isso. Que fé é essa? Essa fé é inútil. É uma fé morta. Porque Jesus não só falava, ensinava, mas fazia.
A diferença, o contraste, muitas vezes, entre Jesus e os fariseus era isso. Os fariseus ensinavam, mas só falar e não fazer. Não, as palavras não se transformar o resultado em ações práticas se torna inútil. Entende? Então, os textos aqui do versículo 15 e 16 exemplifica a fé viva com cuidado pelos necessitados. A fé autêntica é demonstrada através de atos de amor e de compaixão. O apóstolo João, na sua epístola, 1 de João, capítulo 3, versículo 17, João também vai expressar a mesma ideia aqui de Tiago. João vai dizer: ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Impossível, né? Então a fé, ela vem acompanhada de uma obediência. Fé e obediência estão correlacionadas, são intrínsecas. A obediência também é uma característica da nossa fé. Entende? Tiago, por exemplo, aqui no versículo 19, ele diz: tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Então, Tiago, ele faz uma referência direta aqui ao texto do livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, que diz: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é um único Senhor. Então, essa é uma confissão central do monoteísmo, tá? E Tiago vai dizer que até mesmo os demônios sabem que existe um só Deus, sabe que existe um só Deus, mas não se submetem a ele, não obedecem. Então, a obediência é uma característica da nossa fé, entende? Eu pego o exemplo de Abraão. Então, até mesmo os demônios sabem que existe um só Deus, mas evidentemente não se submete a ele em obediência. Um exemplo é que eles se rebelaram contra o próprio Criador, seguindo Satanás. Entende? Então, mas eles sabem que existe um só Deus. E eles estremecem diante disso. Apenas fé, no sentido de reconhecer Deus sem obedecer a Deus em ação obediente, é uma religião que até mesmo os demônios professam, confessam, sabem. Mas essa fé não é uma fé salvadora. Eles apenas estremecem, sabem, mas não obedecem. Então, uma característica daqueles que têm fé, e essa fé se traduz em obras, em boas ações, é a obediência, é a ação. Entende? No capítulo 2, versículo 21, Tiago diz: olha, porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Então, aqui no nosso terceiro tópico, né, que tem como título Abraão e Raabe, exemplos de uma fé viva, falando de Abraão, falando de Raabe. Então, no versículo 21, aqui do capítulo 2, Tiago cita Abraão como exemplo de fé, destacando sua disposição em sacrificar em obediência a Deus seu filho Isaque. Foi a fé que levou Abraão a oferecer seu filho no altar. A fé veio acompanhada de obediência, que gerou ação. Tiago nos ensina que Abraão foi justificado pelo que fez, ou seja, ele agiu, ele obedeceu, a sua fé se transformando em ação, em obras. Porque ele creu em Deus. Foi a obra que demonstrou a fé que ele possuía. Porque se ele diz: não vou sacrificar meu filho, tá louco? Ele não teria fé.
entende? Então a fé, ela se manifesta, ela vai reverberar através das ações, das obras, do bom testemunho, da piedade, da misericórdia, né? Do amor ao próximo, da obediência a Deus e a sua palavra. Então a fé nos traz salvação, e a obediência ativa, por sua vez, demonstra que a nossa fé ela é genuína. Tiago também traz outro exemplo de Raabe, a cananeia, aquela moça meretriz, prostituta, que vivia em Jericó, tá? Então, Tiago, aqui no versículo 25, ele cita a Raabe. E, de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho, tá? Então, Tiago reconhece Raabe como um exemplo de fé. Raabe, ela vivia em Jericó. Quando o povo hebreu atravessou o Rio Jordão, na liderança ali de Josué, Jericó foi a primeira cidade que eles precisaram ali enfrentar. Então, Josué envia 2 espias para observar a cidade, a fortificação da cidade, os pontos fracos da cidade, e esses espias são descobertos. Então, Raabe esconde esses 2 homens no telhado da sua casa e encontra uma maneira que estes homens saiam da cidade, porque era uma cidade-estado, cidades muradas, não tinha como sair, só tinha uma porta, a porta era vigiada, o portão da cidade, de entrada da cidade era vigiado, então aqueles homens não tinham como escapar. Então Raabe cria um plano ali e aqueles homens fogem pela janela da sua casa, pela porta da sua casa. A casa de Raabe ficava em cima do muro da cidade, tá? Para ver como, para a gente entender como era a extensão, como era a grande extensão destes muros, eram cidades fortificadas, e aqueles homens eles descem por uma corda feita ali talvez de remendo de roupas, alguma coisa desse sentido, mas eles fugiram. Raabe escondeu estes homens e eles fugiram a partir dali da casa de Raabe, que ficava em cima do muro. Então Raabe creu, acreditou, né, no Deus dos hebreus, e esta fé dele, olha que ela não era nem judeia, ela era uma cananeia, uma meretriz. Possivelmente Raabe tivesse uma vida muito difícil, mas ela acreditou. E essa fé em Deus, que para ela era desconhecido, essa fé se transformou em ação, em obras. Ela agiu. A fé dela foi manifestada em ação, em obras. Entende? Então ela escondeu os espias hebreus e ajudou a escapar, demonstrando sua fé em Deus por meio de ações corajosas. Sua fé foi evidenciada por suas obras, o que resultou em sua inclusão no plano redentor de Deus. Ou seja, Raabe, ela entra na genealogia de Jesus Cristo. Olha que coisa extraordinária, né? Então Tiago mostra que o exemplo de Raabe é universal, tendo servido para Abraão e para uma mulher gentia, que não fazia parte da linhagem abraâmica. Então, o que nós aprendemos nesta lição é que a fé autêntica, ela se manifesta em ações de amor, compaixão, em obediência a Deus, em praticidade, em praticar, em viver aquilo que a palavra de Deus nos ensina, né? Refletindo a transformação e o poder do Evangelho em nossas vidas. Então, irmãos, é prática, é vivência, é mostrando
E nós, como povo de Deus, não apenas confiamos, temos nossa fé no Senhor, mas essa fé que nós temos em Deus e no seu poder se traduz, é manifestado na nossa vivência através de boas ações, de bons exemplos. Então, a fé vai se traduzir em boas ações, em obras. É isso que Tiago está nos ensinando. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e nós vamos continuar estudando nos vídeos seguintes as nossas lições. Deus abençoe.